Na verdade, eu acho que não. Eu acho que o Estado, assim, porque a gente sempre pensa que o governo federal faz as coisas certas e o Estado faz as coisas erradas. E eu acho que não. Eu acho que o Estado tem que ter, sim, uma certa liberdade Mas para aí não fez. tratar. Não, Não pois fez é, mas certo. assim, o problema, eu acho, é lá atrás, né? Quando a gente escolhe nossos representantes, Sim, com aí tem esse certeza. problema. Mas como tá agora, eles foram, né? Tanto o Wellington Dias, que o Wellington Dias indicou o atual também secretário, foram eleitos legitimamente pelo povo. Então, eles representam o povo, né? Querendo ou não, você quer criticar a democracia. Eu participei do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no combate à corrupção no dia, e a gente falou justamente isso, que esse voto, será que o voto piauiense é livre? Né? E a gente fez uma reflexão justamente sobre isso, eu até posso compartilhar com vocês aqui depois, mas assim, foram eleitos. Então, eu acho que cabe sim ao Estado definir como deverá fazer, mas independente disso, que eu acho que não cabe a gente entrar no mérito da ideia. Ele tem que ser supervisionado. Não, tem que ser feito de forma objetiva, porque existem princípios na Constituição e princípios administrativos que garantem isso. Se eu vou te selecionar para a administração pública, eu tenho que fazer de forma mais objetiva possível. E o edital, João Claudino não fez isso. Uma coisa que eu sempre falo, no curso Piauí é uma equipe pequena de voluntários. Faltam braços. A gente teve que olhar quais desses editais têm as maiores irregularidades. João Claudino, então vamos nele. Isso não quer dizer que os outros dois não têm. Não tenho. É porque a gente não tinha condições. Isso aconteceu entre o dia 23 e o dia 30 de dezembro. Né? E você manter uma equipe, de certa forma, trabalhando nesses dias horas. de forma voluntária, né? É complicado. E a gente teve que escolher lá para conseguir. E outra, né? Durante esse tempo, existem os recessos, né, da administração pública, né? Recesso do Poder Judiciário. Foi nesse período de Natal, Réveillon e tudo mais. Aí complica mais ainda de conseguir movimentar as instituições nesse sentido. Então, complica um pouco nisso. Mas a ideia é essa, né? Mas a gente entendeu que o João Claudino tinha as maiores irregularidades. Foi muito escrachado, assim. Eu participo de vários grupos acerca da Lei Aldir Blanc, dos editais. E... Por exemplo, diferentemente da prefeitura, pouco se ouviu falar de irregularidades. Nos grupos mesmo, assim, trocando ideia com o povo tete a tete, saca? E, infelizmente, o da Secult, assim que saiu, começaram a sair os resultados, cara... Infelizmente, assim, o da prefeitura passou batido pela gente. Mas, assim, depois a gente soube. Eu nem sabia, você perguntar agora. Mas eu tô trazendo aqui um relato da população mesmo, dos artistas, entendeu? Mas o que foi que aconteceu também e aqui eu tenho que dar crédito para quem merece crédito. Eu não sei se vocês seguem também o Piauiense, né? Sim. Lá. Não, eu não consigo. O Piauiense é um... Não sei qual é. É um Instagram, né? E eu até mando um abraço aqui pro Petros, né? Eu até converso muito com ele, que às vezes eu não concordo com a forma e com o jeito que ele expõe, né, o pensamento dele. Mas é muito legítimo, porque ele acredita que aquela forma é a forma que ele consegue impactar nas pessoas, né? Ele está usando, né, uma narrativa dele, está criando o bordão dele, está criando a forma dele, isso. Né? E apesar de não concordar às vezes com o modo, mas assim, ele está causando uma ruptura na imprensa tradicional. Foi uma peça-chave para que isso pudesse Foi uma desenvolver também. Porque ele tratou da forma dele, né, pressionando aqueles pontos que ninguém pressiona, né, até às vezes de forma exagerada, mas, né, tentando atender o público dele, e realmente ficou dessa maneira. Então, o que ele fez lá, nesse sentido, foi que deu essa visibilidade. A gente não... eu acho se ele ou alguém ou uma plataforma tivesse também levado isso ao público, acho que seria também tão interessante como aconteceu no caso da prefeitura, porque tinha irregularidades também na prefeitura, muita gente conversou com a gente. Quando o negócio estourou, quando a gente entrou, quando o negócio estourou, muitas pessoas conversaram com a gente lá da prefeitura também, só que isso não aconteceu. Então, como teve essa visibilidade toda no João Claudino, a gente também, não, se está tendo essa irregularidade, vamos fazer. Por quê? Para ter uma ideia, a gente lançou, no começo desse ano, Vitor, o núcleo de licitações. Com a pandemia estourou, a gente pensou, não, vai ter muito uso irregular do nosso dinheiro, né? É uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu não falei ainda, tenho que falar, não existe dinheiro público, nosso dinheiro do pagador de impostos, então não fale, daqui pra frente, por favor, no dia que for falar dinheiro público, esqueça, ó, teu dinheiro, meu dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos. André, pergunta rápida, imposto é roubo? Não. God. Esses ANCAP, por isso que eu tô falando. A gente tem que fazer depois um podcast só pra falar dos ANCAP. Eu quis ouvir tua opinião, porque é um papo polêmico. Dos ANCAP a gente tem que falar. Mas isso aconteceu, né? Então a gente decidiu, não. E o que a gente tem que fazer? Começar no interior. Porque não, Teresina é bem abastecida pelo Ministério Público, por mais que a gente tenha algumas críticas, fica mais fácil. O interior não, o interior vai ser uma loucura. Então, ó, no ano passado, a gente entrou com mais de 40 denúncias em mais de 22 cidades do estado do Piauí. A gente conseguiu impugnar praticamente R$500 milhão
né, de licitações irregulares. Então é algo que a gente tem que levar isso em consideração. E quando a gente chegou no do João Claudino, do prêmio Seu João Claudino, foi o pior edital que a gente teve o desprazer de analisar. Justamente por quê? E eu vou explicar para você até para ficar mais claro. Três pontos cruciais do edital. Primeiro ponto, faltou objetividade na seleção. Novamente, se a administração pública seleciona, se o Estado seleciona, tem que selecionar de forma objetiva. Então tem que ter parâmetros objetivos para escolher entre o Vitor e entre o Júlio. E o que é que tinha lá? Tinha dizendo lá que ele seria pontuado de 0 a 10 pela trajetória, pela qualificação e pelo histórico. Sim. 10 pontos. Mas ora, a trajetória vale quanto? Vamos dizer que tu tem 6 anos de estrada, tu tem 3. A trajetória vai ser vezes 2, então tu vai ter, não é, a tua pontuação e o peso, não tinha nada, só tinha lá. Então, alguém ia olhar para a cara do Vitor e falar, 10. Porque não tem nada objetivo. Tem que ter critérios objetivos porque tem que ser avaliado depois. Né? Tem toda uma fiscalização depois pelo Tribunal de Contas e tudo. Também, o né? outro foi a transparência. O que aconteceu? Teve o resultado, para você ter uma ideia, o edital prêmio Sr. João Claudino teve 17 erratas. 17 correções. Pariu, velho. Tu viu o negócio do já são mais de 8 mil errados. Se você acessar... Teve termo aditivo já no bagulho, nem começou. Se você acessar lá, é tanta errata que você não sabe o que está valendo. Isso. Não sabe. Isso, então, exatamente. é uma confusão generalizada. Então, como isso aconteceu, o que foi que aconteceu no resultado preliminar? O Vitor saiu com 60 pontos. Desclassificado. Aí ele tem para recorrer, que é o terceiro ponto. Ele tinha menos de 24 horas para recorrer no domingo. Não, mas beleza, deu tempo, vamos recorrer. Como é que vai recorrer? Tu só tirou 60. Tu vai olhar, 60 em quê? Onde eu zerei, onde eu tive a mesma pontuação? Não tem como saber. Como tu vai fazer um recurso se tu não sabe tua pontuação? Tu vai dizer, eu não concordo. E aí? Você tem que ter isso. Porque isso demonstra claramente que não houve avaliação. Decidiram quem ia ganhar e colocou. Porque senão, eles teriam que explicar. Ó, a nota foi 50 porque tirou 10 na trajetória, X na experiência, naqueles critérios que foram elencados lá, isso não aconteceu. Então, isso é tão básico que a gente ficou assustado com a decisão que teve hoje, né, da revogação da liminar.